Querido Deus, nós o adoramos, o engrandecemos. Senhor, que reunião maravilhosa, somos gratos pela Tua presença nesse lugar. Somos gratos pela Tua misericórdia nos alcançar mais uma vez. Neste momento, Espírito Santo, nós oramos e clamamos a Ti para que o Senhor possa falar às nossas vidas. Que essa mensagem, Senhor, sendo ministrada hoje, seja clara, seja entendida, seja, Senhor, guardada em cada coração. Em nome de Jesus, todas as barreiras, todos os empecilhos, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus. Tenha liberdade de falar a nossa vida, tenha liberdade de falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, você diz? Olha só, quando você olha ao redor hoje, né? Você olha para a mídia, você olha para o mundo, né? Aquilo que se prega, aquilo que mais se fala, aquilo que chega aos nossos ouvidos e grita muitas vezes aos nossos ouvidos, fala muito sobre uma busca por autonomia, independência, uma busca por satisfação própria, né? Isso é verdade, sim ou não? Uma das coisas que o mundo prega é: a vida é sua, né? Você vai ouvir isso praticamente em todos os lugares, em todas as propagandas, todas as formas de chamar a sua atenção ou até mesmo arrancar o seu dinheiro, né? Então é base para a propagação de hoje, em que o mundo se utiliza como estratégia. A vida é sua, né? O corpo é seu, o tempo é seu. Faça aquilo que te faz feliz. Busque a sua felicidade. Não importa o custo, não importa como, não importa quem doa, não importa a quem deva dar satisfação. Busque a sua felicidade. Então isso é o que o mundo grita todos os dias aos nossos ouvidos, né? Se possível, passe em cima dos outros, pise na garganta de alguém, vá à luta, vença, mas seja feliz, né? É isso que o mundo diz. A gente foi ensinado a acreditar que ser livre é não dever nada a ninguém. E se você for parar para pensar, é isso que hoje a maioria das pessoas, a forma que as pessoas estão vivendo, né? As pessoas não querem dar satisfação por nada a ninguém, sobre absolutamente nada, né? Então a gente está sendo ensinado diariamente a viver assim, né? Que liberdade é de fato não dever nada a ninguém. Mas a verdade que eu posso te dizer hoje, nua e crua, é que todos nós pertencemos a alguma coisa. Todos nós pertencemos a algo. Sempre tem alguém ou alguma coisa que está dominando a nossa vida, né? Se você for parar para pensar, analise bem. Quantas pessoas hoje não são escravas das expectativas dos outros? Gente, tem gente que não vive nem para satisfazer a si mesmo. Está ali só para suprir as expectativas dos outros, né? O que o outro acha, o que o outro pensa, como o outro acha que eu devo viver, pensar, caminhar, trabalhar, educar os filhos, né? Então vive sempre sobre a expectativa dos outros, andando, vivendo todos os dias, analisando tudo isso. Agora, quando isso não domina as pessoas, existe o medo do futuro. O quanto a nossa sociedade anda ansiosa, presa na ansiedade, preocupado com o amanhã. O excesso da preocupação tira o sono, tira a paz, tira o sossego, tira a tranquilidade, tira até o viver o presente. Então tem muitas pessoas que têm sido dominadas por isso. Muitas pessoas estão presas, sendo dominadas pelo dinheiro. É isso que rege a vida. E na verdade isso aqui entra até numa questão plural, porque é o mundo de hoje. Todos nós corremos atrás disso, porque disso muitas vezes entendemos que vem o nosso sustento. Não é verdade? Sem dinheiro você compra o quê? Nada. Absolutamente nada. Agora o problema é quando isso domina a nossa vida, quando isso toma o lugar de Deus em nosso coração. Mas dentre tudo isso que pode dominar o homem, você vai analisar e observar que tudo isso são estratégias de Satanás para prender o homem e o seu coração, para tirar dele a atenção, o foco de Deus. Se você for olhar em Efésios capítulo 2, verso 2, quantas pessoas não querem viver a busca da liberdade, o ser livre e tudo, só que na verdade não entendem. Ok, você está vivendo o que você quer, vivendo a sua vontade, vivendo nos prazeres aquilo que te atrai, mas você já parou para pensar que aquilo que o mundo tem e oferece é governado por Satanás?
tudo aquilo que ele se utiliza para atrair o homem, na verdade, são estratégias de um reino que ele governa. 1 João 5,19 vai dizer, o mundo jaz no maligno, ou seja, é ele que governa. Se você for observar Efésios 2,2 vai dizer, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que agora opera, atua nos filhos da desobediência. Aqui está falando sobre a hierarquia no mundo espiritual, no mundo maligno de Satanás. Ou seja, as pessoas que acham que estão vivendo uma liberdade, que acham que estão vivendo pelos seus próprios desejos, isso é ser livre, na verdade estão andando de acordo à vontade de quem? Da vontade do diabo. Isso é um fato, isso é a verdade bíblica, ok? Agora, olha só o verso 3, como é que ele governa a vida do homem? Como é que ele governa e domina sobre o ser humano? Olha só, verso 3, entre os quais também todos nós andarmos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que é que o diabo usa para atrair o homem? Aquilo que ele gosta, aquilo que ele ama, aquilo que lhe atrai, aquilo que por natureza é o que satisfaz o homem. A natureza pecaminosa é inclinada ao pecado. O que o diabo vai utilizar? O pecado. Então olha só, muitas pessoas estão tentando viver essa liberdade, mas isso é uma verdade que nós precisamos aqui dizer a cargo de introdução para nós. Se não pertencemos a Deus, nos tornamos escravos de outra coisa. Seja a expectativa dos outros, seja o medo do futuro, seja o dinheiro, seja o próprio ego. Quando as pessoas não estão sendo dominadas por essas outras aqui que eu estou apresentando para você, as pessoas são dominadas pelo próprio ego, ou seja, pela sua própria vontade. Isso é um fato. Diante disso, eu entro no tema da mensagem que diz, pertencentes a Cristo. Se você puder, abra sua Bíblia, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 14. Olha só o que a palavra de Deus vai nos dizer. Esse é o texto que vamos usar como ponto de partida. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos. Logo, o que diz o texto? Todos morreram. Isso aqui está falando de um amor que não pode ser compreendido. Esse texto fala de um amor imensurável, um amor a ponto de entregar-se. Uma entrega que resultou-se numa morte. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E o verso 15 vai dizer, ele morreu por todos, ele quem? Cristo. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É um texto que fala de um amor imensurável, que resultou-se na morte de Cristo, entrega por todos nós, mas também fala de uma propriedade. Agora nós que somos dele, ele morreu no nosso lugar, agora os que vivem não vivam mais para si mesmos, ou seja, o ego não pode ter lugar na nossa vida, ele não pode nos dominar, ele não pode governar, o eu não pode dominar a minha vida. Jesus está dizendo através do apóstolo Paulo para nós, eu morri por todos vocês, eu me entreguei por todos vocês, agora vocês estão vivos. Vocês vivem por causa da minha morte e ressurreição, mas agora vocês vivem para quê? Vocês não vivem mais para vocês, vocês agora estão aqui para viver por aquele que morreu e ressuscitou, ou seja, eu estou aqui para viver para Cristo. Daqui surge o tema pertencentes a Cristo, e pertencer significa que nós temos um dono, nós temos ou somos uma propriedade exclusiva do Senhor. Pertencer a Cristo significa que nós fomos comprados por preço. Havia um preço estipulado por nós, um preço que prata e ouro não podia pagar. E o que tem de mais valioso hoje no mundo é o quê? Prata e ouro, pedras preciosas. Nada disso poderia comprar a nossa vida, nosso acesso, a presença novamente do Senhor sobre nós. O pecado é uma barreira tão intransponível, quase impossível de se passar.
Isso que nos separava do Senhor e fazia com que eu caminhava a passos largos para o inferno pela sua condenação, pelas suas práticas horríveis, mas havia algo que poderia nos arrancar de lá. Cristo Jesus naquela cruz. Seu sangue sendo derramado, esse foi o preço pago. Então pertencer a Cristo significa que eu fui comprado por um preço, e agora eu sou propriedade exclusiva e amada de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Isso nos fala de uma mudança de propriedade, uma mudança de dono. Lembra-se que antes nós pertencíamos a alguém ou alguma coisa. Se eu não estava andando de acordo com a minha vontade e tal, sendo livre, vivendo essa liberdade, o diabo dominava sobre mim, o império das trevas dominava sobre mim, mas agora eu experimentei a liberdade em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que Ele nos tirou do mundo das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós temos um novo dono, nós temos um novo Senhor. A palavra de Deus vai dizer, 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual o tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Preste bastante atenção, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você tem um dono. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, você tem um dono. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Meu irmão, se você nunca parou para aprender ou ler sobre como era o templo de Deus no Antigo Testamento, por favor, tire um tempinho, estude em casa. Comece pelo tabernáculo, o templo móvel de Deus, que era o templo que era montado e desmontado no período de peregrinação no deserto. Depois estude sobre o templo de Salomão, que é o templo físico que veio a ser construído depois. Observe cada detalhe, cada medida, cada material utilizado, tudo designado por Deus nos mínimos detalhes. E Ele diz, constrói esse templo porque eu quero habitar no meio de vocês. Mas esse nunca foi o objetivo de Deus. Nunca foi o propósito final de Deus. O propósito final de Deus nunca foi habitar entre o povo. O propósito final de Deus sempre foi estar dentro do povo, dentro de nós. E quem é esse templo agora na nova aliança, no período da graça? Eu e você. Meu irmão, o templo ele foi construído com aquilo que é mais valioso. O melhor material, ouro, prata, pedras preciosas, aquilo que havia de mais valor. Tudo feito da melhor maneira possível, para que o Senhor pudesse habitar ali, mesmo que de forma momentânea. Mas olha só o texto que nos diz agora, nós que fomos comprados, nós que agora temos um novo dono, somos propriedade exclusiva do Senhor, não sabeis que o vosso corpo é santuário, templo, morada do Espírito Santo de Deus? Se isso não te empolga, meu irmão, nada nessa vida vai te empolgar a servir ao Senhor. Você é morada do Altíssimo. Você é morada do Senhor através da pessoa gloriosa e divina do Espírito Santo de Deus. Agora ele diz, isso tudo vem da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Isso significa nessa mudança de propriedade que a sua vida e as suas decisões agora têm um novo dono, uma nova propriedade. Tem alguém que toma as decisões aí e não pode ser o eu. 1 de Pedro 2,9 vai dizer, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu amo como o texto diz isso. Você é propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo. Isso aqui o povo entendia muito bem na época que foi escrito, mas para nós muitas vezes fica assim meio vago. Como assim eu não era povo? Sabe o que quer dizer aqui, meu irmão? Você não tinha nenhum tipo de identidade, nada que pudesse dizer que tipo de realidade você vivia, que tipo de povo você era. No nosso dia a dia hoje poderíamos dizer, meu irmão, você não vale um tostão. Alguém entendeu essa linguagem agora? Isso é que o texto está dizendo, antes nós não valíamos um tostão, mas agora sois povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, muitas pessoas não entendem o que isso significa, o valor, o peso da misericórdia de Deus. Você entende isso? O peso e o valor da misericórdia de Deus? Só para você entender um pouquinho, você só acordou hoje por causa do quê?
da misericórdia de Deus. Você só está aqui hoje, nesse momento, por causa da misericórdia de Deus. O texto sagrado vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos vivos. O diabo, o império das trevas. Você acha que ele está feliz de você estar aqui hoje, adorando ao Senhor? Você acha que ao arrumar, olhar no espelho, você com essa beleza toda, com essa formosura toda, passando 3 quilos de maquiagem para disfarçar, eu vou para a casa de Deus adorar. E o diabo, nossa, vai mesmo, glória a Jesus. Você acha que foi assim? O diabo, ele está a todo momento tentando fazer com que você não chegue aqui, tentando armar um acidente no meio do caminho para você e sua família morrer, porque é isso que ele quer, te tirar da presença de Deus. O diabo não está feliz com aquilo que ele perdeu. O reino das trevas está perdendo, o reino de Deus está ganhando, e ele não está nem um pouco satisfeito. Mas deixa eu te dizer, nós temos um dono. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia do Senhor. Pode dizer amém? Olha só o que nos diz também sobre isso, uma mudança de donos, ter uma nova propriedade. Deuteronômio 14:2 vai dizer: porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra. Para quê? Para lhes serdes o seu povo próprio. Ser o seu povo próprio. Último texto sobre isso, Tito 2,14 vai dizer: ao qual a si mesmo se deu por nós. Quem se deu por nós? A fim de remir-nos de toda a iniquidade. E remir fala de pagar um preço, comprar, um pagamento de um resgate. Remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Quem diz amém? Não somos mais escravos do pecado. Você pode dizer amém? Não estamos debaixo da autoridade do diabo nem do inferno. Você pode dizer amém? Pertencemos a Cristo Jesus. Aleluia! Pertencemos ao Senhor, e isso é maravilhoso. Agora, o que isso implica? Essa mudança de propriedade, ser comprado pelo Senhor, implica que nada pode ser o Senhor da nossa vida, a não ser Ele. Nem mesmo o velho eu. E como eu manda, gente? Como eu gosta de mandar. Só que ter um novo dono, ter Cristo como o nosso Senhor, implica-se a morte do velho eu. Efésios capítulo 4, verso 22 vai dizer, no sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, antes de Cristo, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Concupiscência significa a entrega a todo tipo de desejo, a todo tipo de vontade, e vira-se concupiscência quando isso perde o controle. Então nós damos o nome à concupiscência de apetite carnal desordenado ou sem controle. Tudo que domina você, toda vontade que você não tem controle sobre si mesmo, vira concupiscência, certo? Sabe até aquele doce que você não consegue controlar? Aí você fala, meu Deus, é mais forte do que eu. Torna-se concupiscência, porque você não consegue controlar. Ele está dizendo, antes nós vivíamos assim, segundo todo tipo de desejo, sem controle, mas agora vos renoveis do Espírito no vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, precedentes da verdade. Revestir do novo homem significa vestir-se do novo. A ideia do Senhor aqui, ao nos dizer isso através do apóstolo Paulo, é nos levar lá em Gênesis 1, 26, o início da criação, como Deus criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e assim domine ele sobre tudo. A ideia de Deus é tornar o homem ao plano original, ao qual ele foi criado, perfeito, santo, em perfeita comunhão com o Altíssimo. Essa é a ideia de Deus. Então, para isso, é necessário despojar, tirar de você a velha natureza. Em outras palavras, deixa o eu de lado. Se vista do que é novo, aquilo que foi criado pelo próprio Senhor. E quando nós olhamos para isso e deixar o eu de lado, para que o Senhor possa reinar e ser o Senhor sobre nós e sobre a nossa vida, de fato e de verdade,
nós levamos um texto, ao texto de Mateus 16, 24. E isso daqui sempre foi uma exigência para todos os discípulos de Cristo. Quem aqui é discípulo do Senhor? Quem aqui é discípulo do Senhor? Não adianta dizer, basta viver, é simples. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, eu quero. Quem quer? Eu quero ir após o Senhor. Simples. Negue-se a si mesmo. Meu Deus, aí não. Aí apertou o cinto. Negue-se a si mesmo, ou seja, coloca o seu eu de lado. Meu irmão, não está dizendo para você colocar a vontade do seu irmão de lado. Para mim negar a vontade do Joabe é muito fácil. Não é? A vontade do Josué é muito simples. Mas o texto está dizendo, você quer seguir a Jesus? Quer ser um verdadeiro discípulo? Aquele que realmente quer seguir por onde quer que ele vá, que siga os seus passos, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Tome a cruz e siga ao Senhor. A morte para o eu sempre foi uma exigência para aqueles que querem e desejam seguir ao Senhor. Agora, isso precisa ter consciência em nós, força em nós, convicção em nosso coração. Por quê? Nós temos um dono. Somos propriedade dele, exclusiva. Então, quando nós olhamos para esse texto, na verdade, não é mais uma decisão, mas é de fato uma entrega. Se ele de fato é o Senhor da minha vida, Senhor, aqui está a minha vida. Romanos 14, verso 8 vai dizer, se vivemos, para o Senhor vivemos. Meu irmão, para que você vive? Para que eu estou vivendo? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Até que ponto você está disposto a ir pelo Senhor? Até que ponto você está disposto a viver por Ele? Até que ponto você está disposto a morrer por Ele? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer dizer o quê? Ora, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Fala de propriedade. Eu sou dele. Quer dizer o quê? Toda a minha vida, toda a minha trajetória, tudo que sou, está nas mãos dele. Ele vai me guiar onde quer que ele deseje. É ele que vai determinar, ele que vai direcionar, ele que vai mandar. Ele é o Senhor das nossas vidas ou não? Ele é de fato o nosso dono ou não? Ele de fato nos comprou ou não? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Aleluia! Agora, infelizmente, as pessoas têm perdido isso como verdade em suas vidas. Infelizmente, muitos cristãos, ao longo da sua trajetória, da sua caminhada, têm voltado a viver a sua própria vontade, tomando as suas próprias decisões, vivendo do jeito que quer, quando quer, buscando a sua própria satisfação ou o seu próprio jeito de ser feliz. Cuidado. A palavra de Deus vai nos dizer em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, e se envolver, fala de fato se entrelaçar. Estar tão preso a ponto de ficar no automático, anestesiado. A palavra de Deus perde poder sobre a sua vida, os princípios do Senhor já não têm mais a mesma eficiência sobre você. Falar de Cristo, da sua morte e ressurreição já não tem mais aquele impacto na sua vida ou na nossa. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o chamou ou o arregimentou. Cristo nos chamou agora por conta, preste bastante atenção nisso, olhe para mim, por favor. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala, irmão, não dorme agora não, está quase chegando lá. Não dorme, só falta meia hora. Muitos, por conta da correria, da agenda lotada, têm perdido a visão de que Cristo está conosco e que Ele é o Senhor das nossas vidas. Imagine só isso, meu irmão, preste bastante atenção, examine a sua vida. Eu paro para examinar a minha vida agora e eu chego a essa conclusão. Muitas vezes por conta da correria, por conta da nossa agenda tão lotada, não é? A gente perde aquela visão de Cristo. Quem é o Senhor? Que Ele é o Senhor sobre a nossa vida.
que Ele é o nosso dono, que nós somos propriedade dEle, que antes estávamos condenados ao inferno, mas agora eu caminho para um céu de glória. Mas tudo isso é por causa de quem? De Cristo. Só que muitos cristãos estão se entrelaçando com as coisas da vida. Meu irmão, você pode trabalhar? Claro que pode e deve, pelo amor de Deus, não vira um folgado. Você pode viajar? Pode, meu irmão, viaja o quanto você quiser, só não posta para a gente não ficar com inveja. Meu irmão, você pode descansar? Pode, meu irmão, aproveita, mas pelo amor de Deus, não deixa isso roubar o trono de Cristo no seu coração. Nada nesse mundo vale mais do que o nosso Cristo. Nada, nenhum prazer nesse mundo pode se igualar, nada nesse mundo pode se comparar, meu irmão, à beleza, à sublimidade do nosso Senhor, amado Jesus. Amém? Nada pode, meu irmão, e aqui nós cantamos, grande é o Senhor, né? Grande é o Senhor. Feche seus olhos, meu irmão. Tenta contemplar um pouquinho a grandeza de Deus. Nós cantamos aqui, e no momento da canção, isso foi tão forte sobre a nossa vida. Grande é o Senhor, sob o trono, Ele está, sublime, poderoso. Nós cantamos aqui, que Ele está acima de tudo. Ele está acima de todo o principado, Ele está acima de toda a potestade, Ele está acima de todo o império das trevas, Ele está acima de tudo. Toda a criação se curva à grandeza do nosso Deus. Nós cantamos aqui que o nosso Cristo, Ele é digno de toda adoração. Ser digno significa merecedor. Cristo merece ser adorado. Primeiro, porque Ele é Deus. Ele não deve satisfação a ninguém. Ele é Deus sobre todas as coisas. Então o Senhor, Ele merece ser adorado. Primeiro, porque Ele é Deus. Muitas pessoas chegam na igreja e falam: por que eu tenho que adorar? Porque Ele é Deus, meu irmão. Ele é Senhor, Rei dos reis. Ele está acima de tudo. Por que eu tenho que adorar a Cristo? Porque Ele conquistou isso. Lá naquela cruz, Cristo conquistou o direito de ser adorado. Meu irmão, então não chega aqui com o nariz empinado, dizendo: eu sou o melhor. Eu não vou me curvar, eu não vou me adorar ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa: Cristo está acima de tudo, Ele está acima de todos. Falar que Jesus está acima do império das trevas, quem dá glória a Deus? Ele está acima sobre todos os governos, tronos, domínios desse mundo, até sobre o governo que está sobre o Brasil. O Senhor Jesus é acima de tudo isso. Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa: Cristo está acima do meu eu. Ele está acima de mim. A vontade dele é maior do que a minha. Ele é Senhor sobre mim. Não sou eu que mando, é Ele. Não sou eu que reino sobre a minha vida, é Ele. Essa é a questão, meu irmão. Aqui está o ponto-chave. Jesus, Ele venceu tudo. Jesus, Ele venceu a morte. Jesus, Ele venceu ali naquela cruz. Triunfou sobre o império das trevas. Toda a natureza e a criação se dobra diante da grandeza do nosso Senhor. Mas o homem recusa-se a se dobrar, porque o eu quer falar mais alto. É aqui, meu irmão, que eu digo a você e digo a mim: se renda, crucifique seu ego, prenda seu orgulho na cruz, e Cristo vai triunfar sobre a sua vida.
Estamos vivendo um tempo de cegueira espiritual, meu irmão, segundo aos Coríntios 4:4, tome cuidado com isso, olhe para mim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo isso acontecendo muito em muitos cristãos. A Bíblia está dizendo que ele vai cegar o príncipe deste século, o diabo. Ele vai cegar o entendimento dos incrédulos, descrentes, pessoas que não têm fé. Talvez poderíamos até destacar aqui pessoas que estão capengando, duvidosos, estão perdidos. Ele está dizendo, o diabo está cegando o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho. Essas verdades que eu estou compartilhando com você, até mesmo essa verdade tão simples, mas poderosa, pertencentes a Cristo, tem perdido o efeito em muitos. Observa a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo de número 6. Eu estava observando a palavra de Deus e me deparei com esse texto e vi quanto que isso é uma realidade para nós hoje. A Bíblia vai dizer que, tendo ele se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Isso aqui é o servo de Eliseu. Ele levanta de manhã, e de repente ele olha, e vê que um exército tinha cercado a cidade. Meu irmão, isso aqui é algo interessante que eu parei para pensar sobre nós, sobre os nossos dias. Hoje, quando nós levantamos de manhã e a gente abre a porta da nossa casa, ou abrimos os nossos olhos e olhamos para o nosso dia, muitas vezes nos deparamos com um cenário assim, um exército nos cercando. Para onde nós vamos? Como nós vamos nos livrar disso? Qual será a saída? Cavalos, tropas, carros haviam cercado a cidade. E qual que foi o comportamento desse servo? Ele então disse: ai meu Senhor, o que faremos? Começou a entrar em desespero, começou a entrar em crise. E agora? Vamos morrer nesse lugar. Eliseu olha para ele e diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aqui nesse momento, olha só o que Eliseu diz. Verso 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu irmão, pode ter o que for te cercando, mas se você estiver cego espiritualmente, você não vai conseguir ver o Senhor contigo. É isso que muitos cristãos estão vivendo hoje. Estão perdendo a consciência, a convicção de propriedade. Meu irmão, um dos benefícios de ser propriedade exclusiva do Senhor é que o dono cuida do que é seu. Quando você abre as portas da sua casa, quando você levanta-se pela manhã, talvez você comece até a entrar em crise, sufocando, faltando ar. Meu Deus, o que eu vou fazer? Tanta luta, tanto problema, tanta crise. Meu irmão, abra os seus olhos espirituais e veja o Senhor contigo, meu irmão. A palavra de Deus vai nos dizer: presta atenção, servo. Maior é o que estão conosco. Tem muito mais gente do nosso lado do que esse exército aí. 1 João 4,4 vai dizer: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está onde? No mundo. Meu irmão, não importa o que o diabo trama contra a igreja do Senhor, nós temos um dono e ele nos guarda. Mateus 16 tem uma promessa sobre a igreja do Senhor Jesus e vai nos dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quantos aqui fazem parte da igreja do Senhor? Amém? Uma segurança absoluta. O Senhor está conosco, Ele cuida de nós. Agora, olhe para você hoje, analise sua vida. Essa verdade tem efeito sobre você? Ele de fato tem sido o dono sobre a sua vida, o Senhor sobre você e sobre a sua casa? Você de fato pertence a Cristo? Ou o eu ainda está reinando?
Eu tenho um exemplo aqui, eu compartilho contigo, que é o exemplo primeiro de Jesus. Gente, se teve uma pessoa que, antes de morrer na cruz, experimentou uma morte, foi o próprio Cristo. Como assim, antes de morrer na cruz? Antes de morrer na cruz, Jesus morreu para si mesmo. Toda a trajetória e toda a caminhada de Cristo, Cristo foi dizendo não para si mesmo, para o seu próprio eu. No jardim do Getsemane, ele estava dizendo não à sua própria vontade. A guerra foi tanto, meu irmão, que ele sofreu uma angústia tamanha que ele começou a suar gotas de sangue, a guerra da alma. E tem crente que está até hoje tentando decidir se serve a Deus ou não, se vem para a igreja ou não, se vai para a célula ou não. E Jesus lá no jardim do Getsemane, sofrendo, angustiado, guerreando contra si mesmo e dizendo não para a sua própria vontade, a ponto de suar gotas de sangue. Aí você vai conversar com os crentes, você vai falar, nossa, está tão difícil a minha caminhada, tão difícil a minha vida, estou trabalhando demais, não consigo ir para a igreja. O escritor aos Hebreus vai dizer, meu irmão, você ainda não sofreu até o sangue para desistir. Alguém aqui já teve que derramar sangue aí, próprio, por causa de Cristo? Está difícil, meu irmão? Aguenta mais um pouquinho, ainda não começou a sangrar? Cristo em toda a sua trajetória estava dizendo não para si. Lá na cruz, ele estava dizendo não para si. Não para ele mesmo, para a sua própria vontade. E olha que a tentação até veio. E ele diz lá no jardim do Getsemane, Senhor, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Em momentos da nossa vida, em momentos de decisão crucial, é quando nós chegamos em momentos que nós vamos ter que decidir por isso. Senhor, reina a sua vontade, não a minha. Ah, mas vai doer, mas eu vou sofrer, mas eu vou ter perdas, mas eu vou sofrer nisso, mas eu vou perder naquilo. Meu irmão, não importa, o que vale mais na sua vida? Status, fama, dinheiro, a sua própria felicidade, ou glorificar o nome do Senhor Jesus, honrar aquele que disse não para si mesmo e se entregou lá naquela cruz. Quando eu olho também para o exemplo de Paulo, ele teve uma visão, e essa visão gerou nele convicção e arrependimento. Paulo era um homem que tinha status, respeito, uma carreira brilhante pela frente. Todos nós conhecemos a história de Paulo. Antes de ser Paulo, ele era Saulo. Tão respeitado que ele recebeu das mãos das autoridades religiosas, o quê? Cartas de autorização. Eu confio em você a tal ponto, Saulo, de você tomar a frente. Agora você vai liderar um grupo, onde vai perseguir aqueles que são da seita do caminho. Aqueles que dizem que seguem a Jesus. Vai lá, prende, mata, o que for necessário, mas acaba com esse povo. Lá vai Paulo, caminho de Damasco, Atos capítulo 9. De repente um clarão aparece na sua frente. Seguindo ele estrada fora, verso 3. Aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? O que Paulo estava fazendo aqui, meu irmão? Perseguindo a Cristo. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui está a visão que mudou a vida de Saulo. Uma visão que gerou convicção, uma visão que gerou arrependimento. Uma visão que gerou nele uma transformação radical, meu irmão. Eu fico imaginando muito crente tendo essa visão. Depois de 3 anos, talvez ainda estava pensando se aquela visão era verdade ou não, se valia a pena seguir esse Jesus mesmo ou não, calculando ainda as coisas. Saulo não, mesmo tendo uma reputação, status, tendo poder, autoridade religiosa, ele colocou tudo isso de lado. Tudo isso de lado. E o negócio foi tão instantâneo, que aqui ele foi subitamente submetido a uma cegueira. E a orientação de Jesus é, desce a cidade e aguarda, espera.
Ali o Senhor tentou convencer um discípulo chamado Ananias. Ananias, vai lá, ora por Saulo, mostra para ele, ora por ele, a cegueira dele vai sair, ele vai voltar a ver e vai dizer algo para ele, mostra para ele, fale a ele que ele é para mim um vaso escolhido, ele vai levar o meu nome aos gentios, e eu vou mostrar para ele o quanto convém sofrer pelo meu nome. O negócio foi tão instantâneo, que o próprio Ananias ficou ali, Senhor, você tem certeza que é para ir lá? A fama já tinha chegado de Saulo, ele mata crente, e de repente eu vou lá agora orar por ele. Irmão, a gente está custando orar por crente. Imagina você receber um chamado de Deus, vai lá, meu discípulo, orar por aquele que está com cartas para mandar prender e matar crente. Ele vai, com muita relutância, mas vai. A conversão de Saulo foi tão instantânea, meu irmão, a transformação dele foi tão forte, que quando ele recebeu a oração, quando ele recebeu a palavra de Ananias, vinda do Senhor, a Bíblia vai dizer que no mesmo instante ele começou a sair e a pregar a Jesus naquela cidade. Na mesma cidade que ele ficou. O negócio ficou tão assim radical, que o povo da cidade ficou sem entender. Será que esse cara converteu mesmo? Esse cara está vindo, era para matar crente, era para prender crente, mas agora já está pregando Jesus, falando do amor de Jesus, na salvação em Jesus. Será que ele não está usando uma estratégia invertida para nos atrair e depois nos prender? Não, de fato, a visão de Cristo o transformou. Gerou nele uma consciência de propriedade. Agora não, eu tenho um dono. Gerou-se nele uma nova identidade. Eu sou filho de Deus. Meu irmão, aqui na conversão desse homem é algo tão extraordinário, que na época dele chamar-se de servo de alguém era um título de humilhação. Ser chamado servo de alguém era se rebaixar até o último nível. Era muita humilhação se dizer, eu sou servo de alguém. Mas Paulo, ele tinha orgulho de dizer, eu sou servo do Senhor Jesus. Ele escreveu 3 cartas, das 13 que ele escreveu, Romanos 1 diz, Paulo, servo de Jesus Cristo. Olha só como ele se apresentava. Servo do grego doulos quer dizer escravo. Ele estava escrevendo lá para a igreja em Roma, capital do império, talvez poderíamos dizer, aonde havia os crentes mais com o nariz empinado. Ele escreve e diz, Paulo, escravo de Jesus. Você sabe o que ele está dizendo? Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Ele escreveu Filipenses e se apresentou da mesma forma. Escreveu a Tito e se apresentou da mesma forma. Paulo, servo de Jesus. Você diz amém? Olha para o irmão que está do seu lado, irmão, não dorme não, está quase acabando. Ninguém está com fome, quem quer jantar? Não vou te liberar, fica aí. Agora, meu irmão, a guerra principal é o nosso eu, é o nosso ego. Paulo, ao se converter, ele usa algumas expressões que chamam a nossa atenção. Porque o que nós temos de mais valioso em nossa vida é o quê? A própria vida. Sim ou não? É a própria vida. Mas olha só o que diz Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Será que você tem coragem de dizer isso? Ele ia subir para Roma. E lá, meu irmão, ele sabia o que esperava ele. Prisão, aguilhão, sentença de morte. E os crentes tentando avisar ele, não vai, você vai morrer, não vai, você vai ser preso, não vai. Mas ele sabia, ele tinha consciência de que ele precisava ir. Era uma ordem de Deus, Deus havia o chamado para ir até lá. E ele diz assim, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça
de Deus. O que vale mais na sua vida, meu irmão? Cristo ou a sua própria felicidade? Filipenses 3, verso 7 vai dizer: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Por causa de quê? De Cristo. Lembra que eu falei para vocês que o apóstolo Paulo tinha status, respeito, ele tinha poder, autoridade religiosa, era um homem respeitado na sociedade, mas ao se converter e ter Cristo como seu Senhor, ele colocou isso tudo de lado. Aquilo que ele olhava e via de algo de tão valor, o que o mundo da sua época dizia: nossa, é isso que eu quero, é o meu sonho de vida, eu preciso disso para me satisfazer, para encontrar a minha felicidade. Paulo, ele escreve agora e diz: o que para mim era lucro, valioso, eu considero perda. Por causa de quê? De Cristo. Sim, considero tudo como perda por causa de quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. Será que você tem coragem de dizer isso? Cristo é o meu Senhor. Fique de pé, com os olhos fechados. Será que você tem coragem de dizer, bater no seu peito e dizer: Cristo é o meu Senhor? Tudo que eu acho valioso, tudo que eu olho no mundo e enche os meus olhos de desejo, tudo aquilo que eu olho e digo: não é isso que eu quero, é o que vai me fazer feliz. Será que você tem coragem de dizer como Paulo: considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus? Paulo tinha uma visão bem aberta para aquilo que realmente Cristo era para a sua vida. Muitos cristãos hoje estão vivendo esse período de cegueira espiritual, aonde Cristo tem perdido o valor, aonde ter Cristo como Senhor já é uma questão de calcular os custos. Espera aí, deixa eu calcular primeiro. Se compensa ter Cristo como Senhor? Será que isso aqui vai comprometer a minha felicidade? Será que isso aqui vai comprometer a minha alegria? Será que isso aqui vai comprometer a minha família? Será que isso aqui vai comprometer o meu status? Será que isso daqui vai comprometer o meu nome, a minha reputação? Será que isso daqui vai comprometer o meu descanso? Será que isso daqui vai comprometer? E tudo começa a ser calculado. Deixa eu te dizer, se você na sua vida está calculando o servir a Cristo, você ainda não conhece o valor de Cristo.